fazer quando você aumenta o valor do seu trabalho e proporcionalmente a gente acredita que vai aumentar a expectativa do cliente? Ou seja, se eu cobrar mais, será que eu vou ter mais trabalho? E se eu não der resultado para esse cliente? E se ele achar que não valeu a pena me pagar um valor maior? É sobre isso que a gente vai falar hoje e eu vou desmistificar aqui algumas crenças que muitos profissionais têm sobre aumentar o valor do seu atendimento e achar que proporcionalmente não vai dar conta de atender a demanda do cliente que paga mais. Gente, é totalmente o contrário. Eu já vivi essa experiência e eu já tive essa falta de confiança ou essa incerteza. Puxa, será que eu devo mesmo aumentar o valor do meu trabalho? Se hoje, com o valor que eu cobro, eu já me cobro e eu já crio expectativas maiores para tentar atender as demandas do meu cliente. Caso eu aumente o valor, não existe internamente uma desconfiança, uma incerteza ou um medo de que eu não vá conseguir atender ou trabalhar à altura desse valor. Então, é sobre esses questionamentos que eu quero trazer algumas lições que eu aprendi. Já há muito tempo eu venho fazendo alguns cursos para trabalhar a mentalidade do cliente de alto valor, no sentido de saber como cobrar mais pelo nosso trabalho, sem que isso aumente as exigências e até o nosso comprometimento. E na verdade, na prática, o que eu vejo é que este cliente que paga mais, ele dá bem menos trabalho, por incrível que pareça, tá? É o cliente que muitas vezes vem de coração mais aberto, é aquela pessoa que tá pronta para investir no autoconhecimento dela, é aquela pessoa que paga o preço que for para se desenvolver pessoalmente e que muitas vezes vai ser a pessoa que vai questionar menos em alguns pontos, vai estar mais disponível, porque essa questão do valor que eu pago para ter acesso a um produto ou um serviço tem muito a ver com a mentalidade, gente. E muitas vezes a gente atribui, isso existem pesquisas de neurociência falando, né, de neuromarketing falando, que nós temos uma tendência de olhar para o que é bom e o que é bom sempre é caro. O que é muito barato normalmente não é tão bom assim. Existe essa relação no nosso inconsciente, tá? Entender que muitas vezes não tem a ver com a questão valor e sim com algumas outras questões nossas internas vai fazer a diferença na hora de você atribuir mais valor ao seu trabalho. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje aqui. Primeira coisa, esse questionamento de Kátia, e se eu aumentar o valor do meu atendimento e eu não der resultado para o meu cliente, o que que eu faço? Bem, isso já denota uma falta de autoconfiança. E também isso tem muito a ver com a nossa postura. Naturalmente, nós terapeutas, nós temos uma postura, um desejo de ser o salvador do cliente. A gente entra dentro do nosso consultório com aquela ideia de que a gente vai resolver todos os problemas das pessoas que chegarem até nós e que nós somos responsáveis por ela. Independente de quem você seja, muito provavelmente, se você já está há um tempo na terapia, você já mudou muito esse comportamento, mas quase 100% dos terapeutas que começam com esse desejo de salvar o cliente. Inevitavelmente. Muito difícil o terapeuta que entra no consultório, na verdade eu nunca vi um profissional começar nas terapias integrativas, nesse universo. É um trabalho que ajuda pessoas sem querer salvar o cliente da dor dele, sem querer tirar do cliente a dor dele, sem querer resolver as questões do cliente. A gente tá ali porque a gente tem um propósito, claro que temos, de entregar algum resultado pro nosso cliente. Só que nós precisamos entender que a nossa postura interna como profissionais tem que ser de alguém que está ali olhando para suas próprias questões, olhando para suas próprias dores e sabendo acolher o destino difícil do meu cliente. Se eu tenho esse entendimento de que para cada situação que o meu cliente vive há um propósito, se eu tenho essa clareza de que eu não sou pai e mãe do meu cliente, não sou salvador da vida dele, e sim estou ali como alguém que vai orientá-lo, ajudá-lo a encontrar a melhor solução para o momento dele. Esse é o meu papel. Eu não vou dizer para o meu cliente o que ele tem que fazer. Eu não vou mostrar para o meu cliente o que ele deve fazer com relação a tal coisa, meio que instigando ele a fazer o que eu acho. Eu vou mostrar os caminhos possíveis de solução, que muito provavelmente a terapia que você aplica vai trazer à tona, só que a mudança, as ações, as atitudes e o comportamento que precisam ser mudados não tem a ver com o terapeuta, tem a ver com o cliente. É
claro que terapeutas experientes sabem que praticamente todas as questões, ou melhor, acho que todas as questões que vão chegar para nós dentro do consultório têm a ver com a nossa história, tem a ver com as nossas superações, tem a ver com algo que nós estamos superando. Papai do céu nunca vai trazer para você um caso que você não vai conseguir ajudar. Comigo, pelo menos em quase 20 anos atendendo, nunca aconteceu. Tanto nos meus trabalhos de mentoria para terapeutas, tanto nos meus cursos quanto nos meus atendimentos. Nunca aconteceu um caso de uma pessoa que eu não soubesse dar algum auxílio. Às vezes, os nossos propósitos estão desencontrados. Aí é outra história. Já aconteceu de alguns alunos quererem algo dos meus cursos que eu não tenho para dar. Já aconteceu um outro caso de pessoas que querem algo, terapeuticamente falando, que eu não estou disponível para oferecer. Não é o que eu acredito e não é o que eu quero fazer. Eu lembro de um caso de um cliente que chegou para mim e ele não estava a fim de fazer nenhuma transformação interna, ele só queria receber reiki toda semana. E eu falei, cara, eu não trabalho desta forma. Eu faço junto com o reiki um trabalho terapêutico de consciência, de transformação interna, de mudança interior para que você mude o seu mundo externo. Eu não sou carregador de baterias. Eu não sou aquela pessoa que fica aplicando reiki toda semana e toda semana você volta aqui com demandas, com problemas, com dores, com dificuldades. E ele tinha um tom, um ar de que a vida dele era perfeita, ele não precisava mais nada, ele só precisava de aplicação de reiki. Só que era uma pessoa que tinha sérios transtornos, sérios problemas. Inclusive, estava acima do peso, tinha alguns vícios e tinha uma série de questões que precisavam ser trabalhadas. E naquele momento, eu achei que o ideal era eu não seguir com ele, porque eu não estava no mesmo propósito, na mesma sintonia. Mas, Kátia, você mandou o cliente embora, coitadinho, ele queria ajuda. Não, gente, é posicionamento. Eu não trabalho assim, eu não condeno quem só aplica reiki de jeito nenhum. Se esse é o seu posicionamento, se é isso que você gosta de fazer, beleza, tá ok também. Não tem certo e errado aqui. Mas eu, Kátia, vejo uma grande mudança na vida das pessoas que fazem um trabalho consciencial. Então, desde sempre, desde que eu iniciei, o meu trabalho sempre foi conversa, alinhamento com energização. Não só energização. Desde sempre. Eu até fiz e recomendo fazer alguns trabalhos estratégicos, alguns atendimentos especiais focados em energização, mas sempre procurando levar essa pessoa para o próximo passo, para que ela faça um trabalho de energização, mas que eu possa levar ela para um acompanhamento terapêutico também. Então, tudo é muito pensado de forma estratégica para que eu possa ajudar mais a pessoa e para que não seja só para servir os meus próprios interesses. Aí é que tá o X da questão. Porque quando eu tô na postura do salvador, muitas vezes eu também tô querendo só atender os meus interesses. Eu tô querendo reconhecimento, eu tô querendo aprovação, eu tô querendo ser amado pelo meu cliente. E aí eu crio expectativas do meu cliente e eu transformo ele num salvador. E isso gera total desequilíbrio e desordem no nosso trabalho. Porque o nosso cliente não pode nos salvar das nossas questões, das nossas carências e dos nossos medos. Ora, você tá no papel de ajudar o seu cliente, não o seu cliente te ajudar. E há muitos casos de terapeutas que invertem a ordem. Ele quer tanto reconhecimento, ele quer tanto ser visto, que ele começa a querer se tornar o salvador do cliente na tentativa de que o cliente aplaude o trabalho dele. Mas não é para isso que nós estamos ali. Não é para servir os nossos interesses que nós somos terapeutas. Nós somos terapeutas porque nós temos um propósito maior de levar o nosso conhecimento, aquilo que está transbordando dentro de mim, para ajudar outras pessoas que precisam daquilo que elas ainda não sabem, mas que eu sei. Sobre a sua transformação pessoal, sobre a sua mudança de vida, sobre a mudança de alguns aspectos na vida dela, no interior dela, para que ela possa transformar a realidade como um todo. Este é o nosso papel. Então, se exima desta responsabilidade do salvador. Você não é um salvador. Portanto, não importa o preço que você cobre, você não tem que se cobrar dar resultado para o cliente. O que você tem que se comprometer não é se cobrar, né? Eu não gosto de usar essa palavra de ficar se cobrando. Não, eu não preciso me cobrar de nada, é sem pressão. Mas o que eu posso fazer é me comprometer diariamente com o meu aperfeiçoamento, com o meu crescimento, com a minha evolução. Porque se eu me torno uma pessoa melhor todo dia, se eu trabalho em mim todos os dias os aspectos que me incomodam, são minhas questões, são as minhas dores, naturalmente eu vou saber como ajudar aquela pessoa no consultório. A grande questão é que essa cobrança por resultado não tem a ver com o cliente, tem a ver com você com você mesmo. Será que você está verdadeiramente olhando para suas questões? Será que você também está num processo de entrega nesse sentido? E quando eu falo sobre isso, me lembra sobre algo que tem neste livro aqui, O Poder do Hábito,
onde nesse livro aqui o autor conta a história do Michael Phelps, que foi um recordista em medalhas, né? Ele foi um dos maiores medalhistas olímpicos da nossa história. Acho que até esse momento não tem outra pessoa que tenha ultrapassado ele, não sei também. Tô um pouco por fora disso, talvez até tenha, mas acho que não. E é muito bacana porque ele fala nessa parte da história do Michael Phelps sobre os hábitos angulares. O que são os hábitos angulares? São hábitos pequenas coisas que nós fazemos todos os dias que naturalmente irão nos levar para o resultado esperado. No caso do Phelps, ele ajudou o Phelps a criar hábitos e uma rotina e principalmente uma mentalidade que todo dia ele tinha os seus rituais, onde na hora do treino e principalmente nas competições, ele sabia exatamente todos os passos que ele tinha que fazer. Era feito tanto em sincronia e ele fez tantas vezes que ele já confiava no resultado. E imagine, gente, dentro de uma competição de natação é milissegundos de diferença entre um competidor e outro. É minucioso o processo. A vitória ela é minuciosa entre um competidor e outro. Então, se você quer ter sucesso na sua vida como terapeuta, aumentar o valor do seu atendimento, ter clientes que te paguem mais, se preocupe no seu aperfeiçoamento e no aperfeiçoamento do seu trabalho diariamente, nessas pequenas atitudes que a gente pode chamar de pequenas vitórias diárias, que são hábitos que a gente vai construindo ao longo do nosso dia a dia, da nossa semana, da nossa vida, que vai nos conduzir naturalmente para um resultado maior. E aí eu me eximo daquelas expectativas muito altas e de uma cobrança exacerbada, porque eu quero fazer grandes coisas, eu quero aparecer muito mais, eu quero ser muito mais, para pequenas coisas que podem ser alteradas e transformadas. São mudanças que a gente vai fazendo todo dia um pouquinho, que vão construindo algo maior ao longo do tempo, só que isso leva tempo. A grande questão é que as pessoas querem mudar tudo para ontem, com o imediatismo de hoje, que hoje as pessoas têm que consumir em 1 minuto um conteúdo que mude a vida delas, e isso é quase impossível. As pessoas não têm paciência para assistir algo que realmente possa transformar a realidade delas, as pessoas não têm paciência umas com as outras, elas não têm paciência para esperar, tudo tem que ser imediato. Numa realidade assim, a gente muitas vezes não quer esperar que as coisas aconteçam no tempo ideal, a gente quer que aconteça tudo para ontem. E aí isso dificulta o processo, porque às vezes o nosso resultado e aquilo que a gente espera é como uma planta que tá lá desabrochando, saindo debaixo da terra. É como se ela estivesse emergindo, igual aparece no filme O Segredo, né? Pra quem já viu vai lembrar dessa parte. E aí, de repente, a pessoa desiste de tudo, larga tudo, porque o resultado não veio, que tá demorando, que não sei o quê. A plantinha volta de volta pra terra. Ela não emerge, ela não cresce, ela não floresce. Justamente porque a gente não tem paciência para esperar o tempo das coisas acontecerem. Então, falar dos hábitos angulares me lembra sobre a ideia de você todos os dias construir na sua jornada esta consciência do seu trabalho, na entrega, no que você vai desenvolver, no que você vai fazer pelo seu cliente para agregar valor, para então você aumentar seu preço sem esperar que você vai entregar qualquer resultado para o seu cliente. Oi? Como assim? Kátia endoideceu agora, né? Como que eu não vou entregar resultado pro cliente? Não, você não tem que entregar resultado pro cliente. Você tem que mostrar para o cliente como ele alcança o resultado. Não é você que vai buscar o resultado para ele. É esse o ponto que eu quero que você entenda. Não é você que tem que dar resultado para o cliente, é o cliente que tem que dar resultado a si mesmo. As pessoas não compram a sua terapia por causa de você. Pare de olhar para o próprio umbigo. As pessoas compram terapia por causa delas. Elas pagam mais caro para contemplar algo para elas. Não importa quem você é e o que você fez. Não é por você que ela compra a terapia e paga um valor mais caro. É por elas mesmas. É pelo estado de superação que elas querem viver. É pelo desejo que elas querem honrar dentro delas de terem conseguido mudar. Não é pelo terapeuta. Aqui tá a grande virada de chave. Não queira esperar que você vá dar resultado para o cliente para contemplar as suas necessidades. Porque se você hoje tá querendo dar mais resultado para o cliente, é porque você continua preso no seu próprio umbigo, achando que você tem que fazer por você. E não é por você, é pelo seu cliente. Tire os olhos de você e coloque no cliente. É por ele que você tá ali fazendo, não é por você. E é o seu trabalho, o de fazer com que a pessoa entenda quais caminhos ela pode seguir para que ela escolha, para que ela tenha autonomia. Por mais que muitas vezes as pessoas queiram criar uma certa dependência no terapeuta, nós precisamos desse posicionamento, de mostrar para a pessoa que sim, você tá ali para apoiar, você tá ali para estender a mão, você tá ali para ajudar, mas o caminho a ser percorrido é do cliente. Você tem que confiar tanto no seu trabalho que mesmo que a pessoa não goste, você tem que ter certeza que você entregou o seu melhor, independente do que tenha acontecido. Você tem que sair de cabeça erguida
erguida do consultório pensando, eu dei o meu melhor. Se a pessoa não gostou, se ela não se afinizou com a prática, se não deu certo, é uma questão dela. E eu vou respeitar o movimento dela, porque é o momento que ela tá agora. E tá tudo bem, mas eu sei que eu entreguei o meu melhor e que o valor que eu cobrei é proporcional à minha entrega, mesmo que tenha sido acima do que você imaginava ou se você tá cobrando mais. Dificilmente isso acontece com quem cobra um valor mais elevado, porque já é uma outra mentalidade construída do próprio profissional que vai atrair um cliente na mesma frequência, na mesma sintonia. Então fique esperto para essas dicas, para essas orientações, para que você consiga construir esta consciência internamente e possa transbordar isso para o seu cliente. Porque se você estiver confiando em si, no seu trabalho, naturalmente você vai confiar no seu cliente. Você tem que confiar no seu cliente também. Não adianta você só confiar em você e no seu trabalho, não confiar no cliente que está ali. Mas isso requer uma postura, onde eu entendo o meu verdadeiro papel. Não sou salvador. Eu tô aqui para te mostrar caminhos e soluções. Você vai decidir o melhor caminho e a melhor solução. E você vai ser imparcial nesse processo. Só estará ali apoiando e ajudando a pessoa no que for preciso. Compreendendo o momento dela, trazendo dicas, orientações, como eu falei antes. Mas sabendo o seu lugar e o lugar que é do seu cliente. Sabendo acolher a dor do seu cliente. Sabendo acolher o destino difícil dele. Sem querer salvá-lo de nada. Simplesmente respeitando a história dele, o momento dele e o que é necessário para aquele instante ali em que vocês estão trocando dentro do consultório. Tá certo? E se você quer aprofundar tudo isso, se você quer saber como fazer para ter mais resultado, para você focar os seus esforços na direção certa, para você ampliar, crescer os seus resultados como terapeuta, seja em faturamento, seja em você muitas vezes ter menos clientes e conseguir aumentar o seu resultado financeiro, seja em você entender estrategicamente qual caminho você pode seguir para o seu crescimento como terapeuta, aproveita para pegar o link aqui embaixo e se inscrever para o nosso evento online, que vai acontecer daqui uns dias. E lá eu vou te mostrar como você não precisa lotar a sua agenda para faturar mais e para ajudar mais pessoas, inclusive. Tá curioso para saber mais sobre isso? Então pega o link, se inscreve e vamos juntos para esse evento online desbloquear essa falta de merecimento, essas dúvidas que muitas vezes te impedem de dar passos mais largos em direção ao seu sucesso. Combinado? E se esse vídeo foi importante para você, te impactou de alguma forma, já pega o link e compartilhe com outras pessoas, tá? Com outros terapeutas e profissionais que podem se beneficiar desse conteúdo. Um beijo, até a próxima, tchau, tchau.